Prefácio. Se os homens pudessem regrar todos os seus assuntos seguindo um propósito irrevogável, ou ainda, se a fortuna lhes fosse sempre favorável, jamais seriam prisioneiros da superstição, mas reduzidos com frequência ao extremo tal que não sabem o que resolver, e condenados por seu desejo desmedido dos bens incertos da fortuna a flutuar sem trégua entre a esperança e o medo, tem a alma naturalmente inclinada à mais extrema credulidade. Se em dúvida, o mais leve impulso a faz pender num ou noutro sentido, e sua mobilidade cresce mais ainda quando suspensa entre o medo e a esperança, ao passo que nos momentos de segurança ela se enche de vaidade e se infla de orgulho. Creio que isso ninguém o ignore, crendo que a maioria ignore-se a si mesma. Com efeito, ninguém vive entre os homens sem ter observado que nos dias de prosperidade, quase todos, por grande que seja sua inexperiência, estão cheios de sabedoria, a ponto de fazer-se-lhe injúria ao se permitir dar-lhe um conselho, e que na adversidade, ao contrário, não sabendo para onde voltar-se, suplicam conselhos a todos e estão prontos a seguir todos os que lhes forem dados, por mais ineptos, absurdos ou ineficazes que possam ser. Observa-se, além disso, que os mais ligeiros motivos lhes bastam para esperar a volta da fortuna ou a recaída nos piores temores. Com efeito, se quando estão em situação de medo produzir-se um incidente que lhes recorde um bem ou um mal passados, pensam ser o anúncio de uma saída feliz ou infeliz, e por tal razão, embora 100 vezes enganados, o chamam de um presságio favorável ou funesto, que lhes aconteça agora de ver, com surpresa, algo de insólito. Creem ser um prodígio manifestando a cólera dos deuses ou da suprema divindade. Desde então, não conjurar esse prodígio com sacrifícios e votos torna-se uma impiedade a seus olhos, de homens sujeitos à superstição e contrário à religião. Desse modo, forjam inúmeras ficções, e quando interpretam a natureza, nela descobrem milagres, como se ela delirasse com eles. Em tais condições, vemos que os mais propensos a todos os gêneros de superstições não deixam de ser aqueles que desejam sem medida os bens incertos. Todos, sobretudo quando correm dos perigos e não sabem encontrar assistência em si próprios, imploram o socorro divino por votos e pelas lágrimas das mulheres. Declaram a razão cega. De fato, ela é incapaz de lhes ensinar alguma via segura para alcançar as vãs satisfações que procuram, e tratam a sabedoria humana de vaidade. Ao contrário, os delírios da imaginação, os sonhos e as inépcias pueris lhes parecem ser respostas divinas. Mais ainda, Deus tem aversão pelos sábios. Não é na alma, mas nas entranhas dos animais que estão inscritos seus decretos. Ou são ainda os insensatos, os dementes, os pássaros, que por um instinto, um sopro divino, os fazem conhecer. Eis a que ponto de desrazão o medo conduz os homens. A causa da qual nasce a superstição, que a conserva e alimenta, é, pois, o medo. Além das razões que precedem, caso se peçam exemplos, citarei Alexandre, quando às portas de Susa receou a fortuna, chegou a superstição e recorreu a adivinhos. Ver Quinto Curcio, livro 4. Após sua vitória sobre Dário,
cessou de consultar adivinhos e arúspices, até o dia de grande ansiedade, em que, abandonado pelos bactrianos e provocado ao combate pelos citas, imobilizado por sua ferida, caiu. São palavras de Curcio, livro 7. Na superstição, que serve de brinquedo ao espírito humano, encarregou Aristandre, em quem sua credulidade repousava, para saber, por sacrifícios, que aspecto tomariam seus assuntos. Poderíamos aqui dar numerosos exemplos, evidenciando o fato: os homens são dominados pela superstição, enquanto dura o temor. O culto vão ao qual se constrangem com respeito religioso se dirige a fantasmas. As desorientações da imaginação de uma alma triste e medrosa, enfim. Os adivinhos nunca adquiram mais império sobre a multidão e jamais se fizeram temer pelos reis do que nas piores situações atravessadas pelo Estado. Mas, sendo isso, como creio, suficientemente conhecido por todos, não mais insistirei. Da causa que assinalei para a superstição, segue-se claramente que todos os homens a ela estão sujeitos por natureza. E não é, ainda que outros o digam, porque todos os mortais têm uma certa ideia confusa da divindade. Vê-se, além do mais, que ela deve ser extremamente diversa e inconstante, como o são as ilusões que ludibriam a mente humana e as loucuras para as quais se deixa arrastar, e que, enfim, a esperança, a ira, a cólera e a fraude podem sozinhas mantê-la, dado que ela não tem sua origem na razão, mas apenas nas paixões e na mais ativa delas. Quanto mais os homens se deixem facilmente prender por todo gênero de superstição, tanto mais é difícil que eles persistam num só. Mais ainda, o vulgo, permanecendo sempre igualmente miserável, jamais pode encontrar a serenidade, pois só lhe agrada o que é novo e ainda não o enganou. É essa inconstância a causa de tantas desordens e guerras atrozes, pois isso é evidente pelo que precede e Quinto Curcio bem o observou. Livro 4, capítulo 10. Nenhum meio de governar a multidão é mais eficaz do que a superstição. Pelo que se chega a induzi-la facilmente, sob o manto da religião, seja para adorar os reis como deuses, seja para execrá-los ou detestá-los, como praga comum ao gênero humano. Para evitar esse mal, aplicou-se com grande cuidado envolver a religião, falsa ou verdadeira, com um culto e um aparelho próprio para dar mais peso à opinião do que a qualquer outro móvel, e fazer de todas as almas objeto o mais escrupuloso e de constante respeito. Tais medidas não tiveram mais efeito do que entre os turcos, em que mesmo a discussão passa por ser sacrilégio e os preconceitos pesam tanto como o julgamento, que a reta razão não tem mais lugar na alma e a dúvida se tornou impossível. Mas, se o grande segredo do regime monárquico e seu interesse maior é o de enganar os homens e colorir com o nome de religião o medo que lhes deve dominar, a fim de que combatam por sua servidão, como se tratasse de sua salvação, e creiam não vergonhoso, mas honroso no mais alto nível, espalhar seu sangue e dar sua vida para satisfazer a vaidade de um só homem. Bem ao contrário, nada se pode conceber, nem tentar de mais aborrecido em uma república livre,
pois é inteiramente contrário à liberdade comum que o livre-arbítrio seja submetido aos prejuízos ou sofra algum constrangimento. Quanto às sedições excitadas sem vínculo com a religião, elas nascem unicamente do fato de que as leis são estabelecidas com atinência a objetos de especulação e que as opiniões são tidas por culpáveis e condenadas como se fossem crimes. Seus defensores e partidários são imolados, não tendo em vista a salvação do Estado, mas o ódio e a crueldade dos seus adversários. Se fosse do direito público que apenas os atos pudessem ser perseguidos, não sendo as palavras jamais punidas, sedições semelhantes não poderiam atribuir-se à aparência do direito e as controvérsias não se converteriam em sedições. De resto, pois se essa rara felicidade que nos coube de viver em uma república, na qual a inteira liberdade de julgar e honrar a Deus, conforme sua própria compleição, é dada a cada um, e todos têm a liberdade como o mais caro e doce dos bens, acreditei não empreender uma obra de ingratidão ou sem utilidade, ao mostrar que não apenas essa liberdade pode ser concedida, sem perigo, para a piedade e a paz do Estado, mas que não a poderíamos suprimir sem destruir a paz do Estado e a piedade. Eis a tese e meu principal objetivo de demonstração neste tratado. Para alcançá-lo foi necessário, primeiramente, indicar os principais preconceitos concernentes à religião, quer dizer, os restos de nossa servidão antiga. Depois também, os preconceitos relativos ao direito das autoridades soberanas do Estado. Com efeito, muitos, afrontados em sua liberdade, se esforçam por extinguir, em grande parte, esse direito e desviar para aspectos religiosos o coração das multidões, ainda sujeitas à superstição dos idólatras, o que nos faria recair em uma serventia universal. Eu me proponho dizer um pouco adiante, em algumas palavras, em que ordem falarei disso, mas antes exporei as causas que me impeliram a escrever. Muitas vezes vi, com espanto, homens orgulhosos de professar a religião cristã, quer dizer, o amor, a alegria, a paz, a continência e a boa-fé para com todos, lutarem entre si com um incrível ardor malévolo e mostrarem o ódio mais áspero, embora por esses sentimentos, mais do que pelos anteriores, sua fé se fizesse conhecer. Há muito tempo que as coisas chegaram a um ponto em que é quase impossível saber o que é um homem cristão, turco, judeu ou idólatra, a não ser por suas vestes e aparência exterior, ou por aquilo que frequenta, esta ou aquela igreja, ou enfim, ao que se apega a essa ou aquela opinião, ou que jura sobre a palavra deste ou daquele mestre. Quanto ao resto, a vida de todos é a mesma. Buscando a causa desse mal, não hesitei em reconhecer que a origem estava em que os encargos de administrador de uma igreja, mantidos por dignidades, as funções de ministro de culto, tornadas prebendas. A religião consistiu para o vulgo em prestar aos pastores as maiores honras. Desde que esse abuso começou, um apetite sem medida para exercer as funções sacerdotais penetrou no coração dos maus, e o amor para propagar a fé em Deus foi substituído por uma ambição e uma avidez sórdidas. O próprio templo degenerou em teatro, onde não se ouviam doutores, mas oradores da igreja, dos quais nenhum tinha o desejo de instruir o povo,
mas o de causar admiração, repreender publicamente os dissidentes, ensinar somente coisas novas, inabituais, próprias para fazer o vulgo admirar-se. Disso nasceram, em verdade, grandes lutas, inveja e ódio, que os anos foram importantes para acalmar. Não é de surpreender se nada restou da própria religião, salvo o culto exterior, mais parecido a uma adulação que a uma adoração a Deus pelo vulgo, e se a fé não consiste mais a não ser em credulidade e preconceito. E quais preconceitos? Os que reduzem os homens razoáveis ao estado de animais brutos, já que impedem o uso livre do juízo, toda a distinção entre o falso e o verdadeiro, e parecem inventados expressamente para apagar toda a luz do entendimento. A piedade, grande Deus, e a religião consistem em mistérios absurdos, e pelo completo menosprezo da razão, por seu desdém, pela aversão ao entendimento, que dizem ser de natureza corrompida, é que, pela pior injustiça, se reconhecem os possuidores da luz divina. Certo, se tivessem ao menos uma centelha da luz divina, não seriam tão orgulhosos de sua desrazão, mas aprenderiam a honrar a Deus de maneira mais sábia, e como hoje, pelo ódio, o levariam aos outros por amor. Não perseguiriam com tão áspera hostilidade os que não compartilham suas opiniões, mas talvez lhes tivessem piedade, se ao menos é pela salvação de outrem que temem, e não por sua fortuna. Além do mais, se possuíssem alguma luz divina, isso se conheceria na doutrina. Confesso que sua admiração pelos mistérios da Escritura não tem limites, mas nunca vi terem exposto alguma doutrina fora das especulações aristotélicas e platônicas, e a fim de não parecerem pagãos, adaptaram para si a Escritura. Não lhes basta delirarem com os gregos, quiseram fazer delirar consigo os profetas, o que bem prova que jamais viram, mesmo em sonho, a divindade da Escritura. Quanto mais para baixo sua admiração os faz inclinar perante seus mistérios, mais demonstram que neles a submissão à Escritura prevalece sobre a fé. E isso se vê ainda pelo que a maioria põe como princípio, para pretendê-la claramente, a adivinhar o verdadeiro sentido. E a Escritura é sempre verdadeira e divina, quando isso deveria ser a conclusão de um exame severo, não deixando nenhuma obscuridade nela subsistir, o que seu estudo direito nos demonstraria bem mais, sem recurso a uma ficção humana. Ele dispõe de início como regra de interpretação. Tais eram, pois, os pensamentos que ocupavam o meu espírito. Não apenas via a luz natural desprezada, mas muitos a condenando como fonte de impiedade. Invenções humanas convertidas em ensinamentos divinos, a credulidade tomada como fé, as controvérsias dos filósofos sublevando na igreja e no Estado as paixões mais vivas, engendrando a discórdia e ódios cruéis, e depois as sedições entre os homens, sem falar de outros males muito longos para serem enumerados. Por consequência, resolvi seriamente retomar, sem prevenção e com toda a liberdade de espírito, o exame da Escritura, nada a afirmar e nada a admitir como parte de sua doutrina que não fosse ensinada por ela, com perfeita clareza. Assim, com esta preocupação, elaborei um método para a interpretação dos livros santos. E uma vez de posse desse método, comecei a procurar, antes de tudo, o que é uma profecia e em que condições Deus revelou-se aos profetas, e por que foram por ele reconhecidos. Quer dizer,
se foi por terem tido pensamentos elevados sobre Deus, ou por sua piedade. Quando respondi a tais questões, pude facilmente estabelecer que a autoridade dos profetas tem peso apenas naquilo que concerne ao uso da vida e à verdadeira virtude. Quanto ao resto, suas opiniões pouco nos tocam. Estabelecidos esses pontos, procurei saber por que os hebreus foram chamados os eleitos de Deus, tendo visto que foi simplesmente por Deus ter escolhido para eles uma certa região onde pudessem viver em segurança e comodamente. Compreendi que as leis reveladas por Deus a Moisés não eram outra coisa senão o próprio direito do Estado hebreu, e por conseguinte, que ninguém fora dele estava obrigado a admiti-las, tanto mais que eles mesmos a elas não estavam obrigados, senão na existência do seu Estado. Além disso, para saber se pode concluir da Escritura que o entendimento humano tem uma natureza corrompida, quis investigar se a religião católica, quer dizer, a lei divina revelada, a totalidade do gênero humano pelos profetas e apóstolos, é outra, além de que também ensina a luz natural. Depois, se os milagres ocorrem contrariamente à ordem da natureza, e se eles provam a existência da providência de Deus de maneira mais clara e certa do que as coisas conhecidas por nós clara e distintamente por suas causas primeiras. Mas como nada encontrei naquilo que ensina expressamente a Escritura, que não concordasse com o entendimento e lhe contradissesse, e vendo, além disso, que os profetas nada ensinaram, senão coisas extremamente simples, por todos perceptíveis, e para expô-las apenas usaram de um estilo, apoiando-se em razões que poderiam melhor conduzir o povo à devoção. Convenci-me inteiramente de que a Escritura deixa a razão absolutamente livre e nada tem de comum com a filosofia, mas que uma e outra se mantêm por uma força própria a cada uma. Para dar desse princípio uma demonstração rigorosa e precisar inteiramente esse ponto, mostro de que modo a Escritura deve ser interpretada e que todo o conhecimento que ela pode dar das coisas espirituais deve ser tirado somente dela e não do que chamamos de luz natural. Em seguida, faço conhecer os prejuízos nascidos do fato de que o vulgo, ligado à superstição, e que prefere os restos dos tempos antigos à própria eternidade, adora os livros da Escritura mais do que a própria palavra de Deus. Depois, mostro que a palavra revelada de Deus não é um certo número de livros, mas uma ideia simples do pensamento divino, tal como se fez conhecer aos profetas pela revelação, a saber, que é preciso obedecer a Deus com toda a sua alma, praticando a justiça e a caridade. E faço ver que essa doutrina é ensinada na Escritura, seguindo a compreensão e as opiniões daqueles a quem os profetas e os apóstolos se haviam acostumado a pregar a palavra de Deus, precaução necessária para que ela fosse adotada por homens sem repugnância, mas com toda a sua alma. Tendo assim feito conhecer os fundamentos da fé, concluí, enfim, que o conhecimento revelado não tem outro objeto senão a obediência, e é assim inteiramente distinto do conhecimento natural, tanto por seu objeto quanto por seus princípios e meios, que esses dois conhecimentos nada têm em comum, mas podem um e outro ocupar seus próprios domínios, sem se combaterem em nada, e sem que um seja servo do outro. Além disso, e dado que os homens possuem compreensões diferentes e se satisfazem com opiniões diferentes, que aquilo que é objeto de respeito religioso para este excite o riso daquele. Concluí ainda que é preciso deixar a cada um a liberdade do seu julgamento e o poder de interpretar segundo o seu temperamento
os fundamentos da fé e julgar o que é de cada um apenas segundo suas obras, se perguntando se estão ou não conformes à piedade, pois assim todos poderão obedecer a Deus com inteiro e livre consentimento, e apenas a justiça e a caridade terão um preço para todos. Após ter feito conhecer essa liberdade dada a todos pela lei divina, passo à segunda parte do assunto. Essa liberdade pode e deve ainda ser concedida sem perigo para a paz do Estado e o direito do soberano. Ela não pode ser retirada sem grande perigo para a paz e grande dano para o Estado, para o demonstrar parto do direito natural do indivíduo, o qual se estende tão longe quanto o seu desejo e seu poder, não havendo ninguém que, conforme o direito natural, deva seguir a compleição de outro, sendo cada um o defensor de sua própria liberdade. Mostro ainda que, em realidade, ninguém abandona seu direito, senão aquele que transfere a um outro o seu poder de se defender, e que, com toda a necessidade, o detentor do direito natural absoluto encontra-se naquele a quem todos transferiram, com seu poder de se defender, o direito de viver conforme sua própria compleição, e a partir daí estabeleço que os detentores do comando soberano no Estado têm, na medida do seu poder, direito a tudo, sendo os únicos defensores do direito e da liberdade, enquanto os demais devem agir em tudo segundo o seu decreto. Como, porém, ninguém pode privar-se a si mesmo do poder de se defender, a ponto de deixar de ser um homem, disso concluo que ninguém pode ser inteiramente privado do seu direito natural, e que os sujeitos conservam, como por um direito de natureza, certas franquias que não lhe podem ser usurpadas sem grande perigo para o Estado, e que ou lhes são tacitamente acordadas ou então estipuladas por aqueles que comandam. Após essas considerações, passo à República dos Hebreus, da qual falo longamente, mostrando em que condições, por quais homens e decretos, a religião começou a ter força de lei, indicando, de passagem, outras particularidades que me pareceram merecer ser conhecidas. Depois, estabeleço que aqueles que detêm o comando soberano não são apenas os guardiães e intérpretes do direito civil, mas também do sagrado, e apenas eles têm o direito de decidir o que é justo ou injusto, o que é conforme ou não à piedade. Enfim, minha conclusão é que, para manter esse direito o melhor possível e assegurar a segurança do Estado, é preciso deixar cada um livre para pensar o que quiser e dizer o que pensa. Assim é, leitor filósofo, a obra que te dou a examinar, convicto de que, em razão da importância e da utilidade do seu objeto, tomada em sua totalidade ou em cada um dos seus capítulos, não receberá de ti má acolhida. Teria sobre isso muitas coisas a acrescentar, mas não quero que este prefácio se alongue e se converta em um volume. De resto, creio que o essencial é bastante conhecido pelos filósofos. Aos não filósofos, não me ocupo em recomendar este tratado, não tendo motivo para esperar que lhes possa convir de alguma maneira. Sei com efeito o quanto estão enraizados em sua alma os preconceitos aos quais, sob o disfarce da piedade, deram adesão. Sei também que é igualmente impossível extirpar da alma do vulgo a superstição e o medo. E sei, por fim, que nele a insubmissão é constante, não sendo governado pela razão, mas levado pela paixão, ao louvor ou à censura. Portanto, não convido a plebe a ler esta obra e nem aqueles que são agitados pelas mesmas paixões. Antes, deferiria de sua parte uma negligência completa
a uma interpretação que, estando errada, como é de seu invariável costume, lhe daria ocasião de fazer o mal, e sem proveito para ela mesma, prejudicar aqueles que filosofam mais livremente, pois não creem que a razão deva ser servidora da teologia. Para estes últimos, tenho a convicção de que a obra será bastante útil. Como, por outro lado, muitos não terão a possibilidade e o gosto de tudo ler, sou obrigado a prevenir aqui, como no fim do tratado, que nada escrevi, que não esteja pronto a submeter ao exame e julgamento dos soberanos de minha pátria. Se eles julgarem ter dito alguma coisa contrária às leis da pátria ou da salvação pública, quero que seja considerado como não dito. Sei que sou homem e que pude me enganar, mas pus todos os meus cuidados para não enganar-me. E, em primeiro lugar, nada a escrever que não coincidisse perfeitamente com as leis da pátria, a piedade e os bons costumes.